E se eu te falasse de uma época simples onde tudo parecia mais simples? Talvez isso pareça ser algo inviável em sua mente, ou apenas uma memória do que um dia já existiu. Você pode acreditar, esse dia realmente existiu. Você era uma criança na aula de informática em frente a um computador. Você estava jogando um jogo idiota de lanchonete, ou melhor, jogando um joguinho de moto com um personagem aleatório de desenho animado. Acredite, o seu ser não consegue esquecer essa sensação. Eu nasci em 2004 e me lembro facilmente das minhas primeiras lembranças com jogos. E como muitas crianças por muito tempo, essa era a minha realidade. Hoje eu estou aqui para falar de uma das épocas mais simples dos games, mas também a mais única. Algo que nenhum game que você joga hoje consegue passar essa sensação novamente. E sim, eu tô aqui para falar dos jogos de navegadores que marcaram época e fizeram da nossa era algo ainda mais feliz. O meu nome é Davi e eu tô trazendo mais um vídeo aqui para Zona Geek. Galera, eu sei que já faz um tempo que eu não posto vídeos e, bom, eu penso nesse vídeo como um renascimento pro meu canal. Novas parcerias e também uma nova direção. Nós vamos ter um vídeo toda semana e, galera, vou tentar me esforçar para trazer os vídeos. Eu peço desculpas porque eu passei por algumas dificuldades e isso me impediu de trazer vídeos. E eu pretendo retomar o canal com tudo. Então, se você já está feliz e alegre com isso, eu peço que você vá deixando o seu like, se inscrevendo. E se você já gostou do tema do canal, fica logo pro resto do vídeo. E vamos lá, galera, sem mais enrolação. A origem de tudo. Para falarmos desses sites maravilhosos, precisamos voltar um pouco no tempo para o ano de 2002. Para ser exato, falar mais especificamente dos computadores e da sua situação na época. Hoje, nós vemos uma certa facilidade para jogar qualquer jogo que você pode imaginar, mas naquela época, jogos ainda eram algo em ascensão e sua acessibilidade era algo mais próprio dos consoles de sua época, que se compreendem em alguns dos consoles lançados a partir do ano de 1998, mais especificamente o Sega Dreamcast, o PlayStation 2, o Nintendo GameCube e o Xbox. Apesar de não ser impossível jogar em um PC, o PC era algo ainda muito limitado. Você não tinha muitas opções. Ou você tinha condições para comprar um PS2, ou você jogava jogos de forma online, o que te dava a quantidade absurda de jogos de aproximadamente... Bom, deixa eu pensar. Nada. Sim, você realmente não tinha praticamente nada além de um joguinho de carta ou alguns outros pequenos joguinhos feitos para o próprio PC. Resumindo, era algo chato. Ou você tinha console que não era algo muito acessível na época, ou você não jogava. Simples assim. Porém, isso nos anos 2000 teve uma pequena virada no jogo. E aí nós vamos para o ano de 2002, onde um garotinho em seu quarto literalmente mudaria a história do mundo e de milhões de crianças. Adobe Flash, o que tornou tudo isso possível. Antes de irmos para a história desse garoto que mudou as nossas infâncias, é preciso que voltamos no tempo para o ano de 1996, pois neste ano tínhamos a estreia de uma pequena plataforma conhecida por todos vocês como Adobe Flash Player. A plataforma, que tinha o objetivo de permitir que diversos navegadores reproduzissem vídeos, jogos e animações em formato Flash, foi o ponto inicial para tudo, pois digamos que sem isso sites como ClickJogos e Freevee seriam praticamente inexistentes. Fundado e criado por Jonathan Gay, ele trabalhou para desenvolver programas que tivessem alguma interatividade e animação. O IntelliDraw, além de desenhar, poderia adicionar comportamentos interativos a esses desenhos. E basicamente essa ideia inovadora e fundamental na história da internet, alguns anos depois se tornaria a base para o que os jogos fizeram parte da nossa infância. E assim nós vamos para o ano de 2002, ano de criação da ClickJogos. ClickJogos, o seu início. Ninguém diria que o sucesso digital poderia começar com o pé partido.
No entanto, foi exatamente isso que aconteceu ao brasileiro Andreas Diegues em 2002. Lesionado e com a perna engessada, viu-se confinado ao interior de sua casa e obrigado a faltar aulas. Por essa altura, tinha apenas 13 anos e estava aborrecido. O autodidata Andrés decidiu fazer-se útil no tempo livre que tinha em mãos, e com o apoio incondicional da mãe, virou-se para o mundo digital que já tinha captado a sua atenção. A pouco, começou a aprender mais sobre como programar e criar websites, e assim que aprendeu a escrever linhas de código, começou a fazer pequenos trabalhos de programação para empresas, amealhando os salários que ia recebendo por esses trabalhos. Mas por essa altura, a lesão na perna já estava curada, mas o interesse por esta nova realidade não tinha desaparecido. Andreas Diegues não sabia então que o site de jogos que estava prestes a criar, o Clique Jogos, mudaria para sempre a sua vida. A ideia, na verdade, ocorreu-lhe há 15 anos. E se eu criasse um website que reunisse jogos de diferentes partes do mundo? Era de fato uma excelente ideia. O Clique Jogos foi então criado. Os jogos começaram a ser adicionados diariamente e a audiência da página cresceu. Crescendo a audiência, a oferta do site também tinha de aumentar. Os jogos na mídia flash davam seu pontapé inicial com o lançamento da Clique Jogos, onde se veio uma imersão totalmente nova e também ainda desconhecida no ramo dos games, já que naquele tempo, jogos de sua era se baseavam basicamente nos consoles da época. Porém, com a chegada dessa nova ideia, o mundo se abriu para novas possibilidades, pois apenas o fato de você poder pegar o seu computador e digitar o nome Clique Jogos, entrar no site onde você tinha acesso a diversos jogos e onde você também podia jogar ali mesmo uma vasta gama de jogos sem a mínima preocupação de ter que baixar algo ou ter uma internet incrivelmente rápida, era na ideia da época algo único. A sua simplicidade, a sua facilidade de manuseio era algo que tornava o site em si muito popular, pois tudo que você precisava era de um computador e uma internet. Pode parecer simples para você falando nos dias de hoje, mas para uma sociedade que ainda começava a engatinhar na internet, onde a ideia de jogar jogos como COD Mobile ou um Free Fire eram apenas coisas do nosso imaginário, ter um site como esse era algo incrível para a época. Freevee. Freevee Web tem uma longa história. No ar desde 2006, é considerada uma das melhores plataformas de games flash. Foi outra mídia que conseguiu aproveitar muito bem essa vastidão, trazendo diversas variedades de jogos, assim como seu irmão mais velho, a Clique Jogos. E particularmente esses dois sites revolucionaram a maneira como nós víamos jogos, trazendo essa simplicidade e essa facilidade para jogar o que você quisesse de uma maneira simples, tranquila e fácil. E juntos fizeram o que nós conheceríamos como os anos de ouro das jogos de navegadores de mídia flash. Auge máximo dos jogos da mídia flash. Com a fama do site, muitas desenvolvedoras viam ali uma oportunidade de trazer novos jogadores. E com isso, muitas empresas como Miniclip, Armor Games e Congregate colocavam seus jogos à vista para qualquer um que quisesse jogar, o que fazia com que a vastidão de games aumentasse pela facilidade e acessibilidade dos games, e a quantidade de jogadores aumentava ainda mais. E é claro, sem a nossa dona Play Store da vida para competir com os jogos de navegadores, os sites permaneceram um bom tempo no auge. Falando da minha experiência com esses jogos, eu me lembro facilmente das categorias de games, variando de corrida, ação, Ben 10, Avatar, infinitas categorias para você jogar. E é sério, era uma quantidade absurda de jogos e estava tudo lá, ao seu alcance. Particularmente, essa foi uma das melhores épocas da minha vida. A internet era algo novo, totalmente diferente para alguém que ainda não conhecia. Para todo mundo que começava a se aventurar nos computadores, poder fazer aquilo era mágico. Porém, como todas as coisas boas, toda história tem um fim. E infelizmente os jogos de navegadores tiveram o seu fim, lento e triste. O começo do fim.
Com a evolução da tecnologia, a entrada de novas tecnologias começou a trazer a acessibilidade dos jogos diretamente para as telonas dos celulares. E com isso, o início do fim começava. Pois apesar dos sites de navegadores ainda terem uma boa força e uma boa influência no mercado, o seu cenário começava a se dividir com novas forças no cenário, como a Google Play Store, lançada em 6 de março de 2012, unificando as marcas Android Market, Google Music e Google eBook Store sob uma única marca, modificando a estratégia da Google, o que mudou a distribuição de conteúdo digital. Com a facilidade da Play Store, jogos começavam a aparecer no app para download, o que fazia com que as pessoas migrassem do antigo para o novo. Também não podemos esquecer dos falecidos games do Facebook e da Social Point, pois em 8 de maio de 2012 Dragon City tinha sua estreia, e também com ela se vinha uma gama de games que ganharam bastante destaque no Facebook, plataforma em ascensão no mercado. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo da história da Social Point e dos antigos jogos do Facebook, comenta eu quero nos comentários, tá bom? Voltando ao vídeo, nós víamos uma nova geração se formar, novas sensações e fenômenos se espalhando na internet, e com isso, jogar na Clique Jogos ou Freevee foi começando a se tornar ultrapassado, se comparado aos novos jogos da época, o que fez os jogos da mídia flash perderem a sua força. E apesar de tentar se sustentar com o passar dos anos, infelizmente a conta bateu, onde a Adobe Flash Player, responsável por tornar tudo isso possível, anunciaria em 2017 que descontinuaria o seu software, representando basicamente o fim, pois como a empresa era o que movia os games da mídia flash, meio que sites como o Clique Jogos e Freevee continuassem, era algo que se tornava meio difícil, o que meio que deu um fim aos sites mais famosos do mundo dos games. E é claro, se você pesquisar, você ainda encontra esses sites no Google, porém sua essência foi totalmente cortada no meio, e é algo totalmente diferente daquela sensação nostálgica de anos atrás, se tornando apenas um resquício do que um dia esses sites já foram. Infelizmente, os tempos mudam, e com isso vem a mudança. A sensação de jogar esses jogos eram simplesmente impagáveis. É claro que hoje em dia existem bons jogos. E sim, hoje em dia você tem uma vastidão absurda de jogos, sejam em celular, em console ou em PC. Hoje, jogar um game nunca foi tão fácil, mas apesar da acessibilidade, eu sinto falta do antigo. Essa foi uma das melhores épocas da minha vida, como já dito no vídeo. Eu lembro até hoje de jogar jogos como Avatar, Ben 10, Fogo e Água ou até Robo, um dos jogos mais idiotas que eu já joguei na minha vida. E sim, são jogos inferiores aos de hoje, se comparados aos gráficos ou à jogabilidade, mas eu tenho certeza que você que assiste esse vídeo sente falta disso, da simplicidade desses tempos, onde sua única preocupação era voltar para casa em um dia chuvoso, sentar em sua cadeira e jogar. E particularmente, não se entristeça porque acabou. Fique alegre porque você viveu isso.